Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Depois você vai abrir comigo em Gênesis, capítulo 18, versículo de número 13 ao versículo de número 15, onde o Espírito Santo vai falar comigo e com você. Amém? O tema da mensagem é elementos para se mover como se fôssemos um carro. Amém? Deu para você entender? Elementos para se mover como se fôssemos um carro. Amém? Então vamos ler. Preste atenção. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, e que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Agora, Gênesis, capítulo 18, versículo 13 ao 15. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, darei eu a luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Cerrou? E levantarei-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, primeiro elemento para eu e você entendermos o que Deus quer nos ensinar nesta noite. Todo meio de veículo para nos transportar de uma cidade para outra ou de um país para outro, ele necessita de um elemento, ou seja, combustível. Para se mover um carro, ele necessita de gasolina, etanol, diesel, gás, e agora estão sendo feitos carros elétricos, que são movidos por energia, são recarregáveis como um celular.
que isso tem a ver comigo e com você? O que nos move na presença de Deus? Nessas duas passagens que nós lemos, já fala de dois elementos principais, como de Hebreus 11:6. Volta para mim, por gentileza, lá, que nós vamos ler e dando sequência. Fala, ora. Primeira coisa que nos move é a oração. O que tem nos mantido de pé é a oração. Se eu não oro, eu não consigo caminhar. Um carro sem o seu combustível, ele não consegue chegar a lugar algum. Existem carros de vários valores. Assim também existe cristão de vários valores. Vou te dar um exemplo. Uma Lamborghini de 2 milhões, sem combustível, ela só tem beleza. E hoje, sabe o que está acontecendo dentro da igreja? Só tem beleza. O principal para mover a igreja está sendo deixada para trás. Que primeiro é oração. A oração está se ficando escassa em alguns ministérios, porque estão sendo movidos por beleza. Beleza não leva a ninguém ao céu. Beleza não leva a ninguém a se aproximar de Deus, como está escrito. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso cantar, eu posso tocar, eu posso tirar serviço na igreja, eu posso pregar, mas se eu não tiver fé, não adianta nada. E você vê muitas pessoas hoje achando que é íntimo de Deus pela posição ou status que ele exerce tanto na igreja como lá fora. Aqui está dizendo, agrada-lhe, porque é necessário. Vamos abrir agora um parênteses. O que eu e você temos feito para agradar o Senhor? Olha o que o Espírito Santo está perguntando para mim e para você. O que temos feito para agradar o Senhor? Se é necessário que aquele que se aproxima dele creia. Primeiro elemento que me aproxima de Deus é a fé. A fé promove dentro de mim a confiança de eu crer num ser que eu não consigo ver. É por isso que muitos de nós, lá fora na sociedade, constituídos como doido. Talvez você está aqui e muitas pessoas perguntam para você: você já viu o seu Deus? Você já viu como Ele é? Como que você acredita em Deus, sendo que você não vê Ele? Mas o que nos faz crer e confiar é a
e a fé, para que possamos agradar o Senhor, porque no final, aquele que agrada ao Senhor se aproxima de Deus. Vou pegar um gancho aqui de domingo passado. Quando o véu se rasgou, Deus se aproximou novamente do homem. Só que eu e você precisamos desse elemento principal, que é a fé. O mundo, cada dia que passa, está ficando mal. O mundo, cada dia que passa, está ficando difícil. Só não percebe quem não quer. Um elemento que está dando sinal para mim e para você, que Deus está se aproximando para arrebatar a igreja, chama-se natureza. Eu estava lendo uma reportagem. Existem alguns estados no Brasil que a sensação térmica pode alcançar os 70 graus. Semana passada, no Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60 graus. Aí eu pergunto para você, o homem natural, os seres viventes, tem a capacidade de suportar isso? Deus está dando o sinal de alerta para a igreja, e Ele requer de mim e de você que nós se aproximamos dEle para suportarmos o que está por vir. Mas temos que ter a fé que nos move. Então vamos lá. A principal fé é aquela que vem de Deus. Todo mundo, irmão, nasce com fé. Você sai lá fora, você tem fé? Tenho. Minha fé é grande. Todo mundo nasce com a fé. Mas a fé sobrenatural para fazer o impossível se tornar possível, só Deus dá. E para eu e você adquirirmos a fé sobrenatural, temos que estar íntimos de Deus. Para alcançarmos os objetivos que buscamos, que lutamos, que temos ouvido desde quando o Senhor nos aceitou e nós aceitamos o seu sacrifício, que nos deu acesso a entrar pela porta. Então vamos lá. Romanos 8, versículo 37 e 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O que você tem passado? O que você está enfrentando? A Bíblia está aqui, trazendo para mim e você uma afirmativa, ou seja, uma afirmação. Ela está dando a ordem. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Ela não está dizendo, você vai ser vencedor. Ela está afirmando, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Você está passando luta? Nessa luta que você está enfrentando, você já é mais que vencedor. Hoje eu vi um vídeo que eu peguei para mim. Um milionário, todo dia, passava para ir para sua empresa e ali ficava um mendigo. E o mendigo parou, ele falou assim,
Eu não aceito mais na minha vida ficar levantando aquele cartaz todo dia pedindo ajuda e esmola. Só que aquele milionário tinha coração e sentimento. Ele chegou para ele e falou assim: me espere aqui amanhã, porque a sua história vai mudar. E aquele homem foi embora. E no outro dia ele voltou correndo e perguntou: onde está o fulano de tal? Tinha uma moça sentada, falou assim: ah, meu senhor, buscaram ele agora pela manhã, porque ele deu um problema na perna, sua perna inchou tanto que ele não conseguiu ficar de pé. Aí ele foi para o hospital. E a mulher falou: onde ele está? Deu o nome do hospital e ligou para lá, falou: onde está? Está aí, tá. Deixa eu falar com ele. Do outro lado do telefone, ele começa a falar com aquele homem. Mas só que aquele homem estava assim: eu não consigo mais nada. E agora com esta perna, onde eu vou chegar? O milionário olhou para ele e falou assim: repita comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele olhou no telefone e falou com ele: começa a profetizar que você está curado. E ele começou a repetir. E ele começou a repetir: é isso que eu e você temos que fazer, porque a Bíblia está dizendo: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos ama? É Deus. Eu tenho vivenciado um momento difícil na minha saúde, mas eu não deixo de crer que o Senhor está cuidando de mim. Quantas vezes eu já vim para a igreja sentindo dor, chorando de dor, mas eu creio que todas as coisas eu sou mais que vencedor, porque quem me amou já levou sobre ele as dores, as enfermidades, eu já fui curado, mas eu tenho que exercer a fé em Deus, porque quando eu exerço a fé em Deus, eu me aproximo de quem me amou. Dando sequência: porque estou certo de que, olha só, irmão, quando temos fé, nós temos a certeza que a vitória é nossa. Diz: nem a morte. Eu posso morrer agora aqui pregando. Vocês podem até chorar, mas a morte não vai poder me separar de quem me amou primeiro, porque Ele é o dono da vida. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. E ali está dizendo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só que às vezes nós deixamos os nossos problemas nos separar do Senhor. Quando vem a luta, quando vem os problemas, nós fazemos como Elias fez, porque ouviu e leu simplesmente um bilhete, e aquilo frustrou ele. Às vezes nós entramos na caverna por aquilo que ouvimos das pessoas que estão ao nosso redor, e às vezes você quer parar, às vezes você quer deixar de vir na igreja, porque alguém falou alguma coisa ao seu respeito.
e te abateu, te feriu, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Paulo afirmou em Romanos: não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Não existe problema que pode te separar do Senhor. Só que temos que aprender a crer, a confiar. Segundo elemento, oração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de... Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Só que o ser humano não quer se aproximar de Deus. Cada dia que passa, o homem tem se distanciado de Deus. O homem tem ficado longe de Deus, sendo que a salvação é para todos. Vou abrir um parênteses. Se Deus ordenar uma só palavra, toda a humanidade se converte. Mas Deus não quer que seja assim. Deus quer que sua criatura reconheça que para se aproximar dele, tem que aceitar o sacrifício que o seu filho Jesus fez. Porque o sacrifício abriu a porta. E ele quer que os homens entram pela porta e venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. A palavra. Só que hoje as coisas estão mudando. As pessoas estão indo atrás do líder homem, que não pode fazer nada. Se o líder falar, todo mundo vai e faz o que o líder está mandando. A Bíblia está dizendo para mim e para você, ele é bem simples. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus requer de mim, de você, obediência. Obediência gera milagre. Obediência gera transformação, porque nós conhecemos a verdade. Porque quando conhecemos a verdade, o Senhor cuida de nós. Encerrou? Olha o que diz. A oração não é uma opção. Para muitos a oração tem se tornado opção. Eu só vou orar quando o vento soprar na minha casa. Eu só vou orar quando eu passar por enfermidade. Eu só vou orar quando me faltar financeiramente. Eu vou orar quando alguém estiver passando necessidade. Não! A oração é obrigação do verdadeiro cristão. Todos os dias está nos pés do Senhor. Algumas semanas atrás nós pregamos sobre Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha a obrigação de estar aos pés do Senhor, se aproximar do Senhor, ser íntimo do Senhor. Por isso que ele orava.
A oração para ele não era opção, era uma intimidade. Intimidade fica mais bonito do que obrigação. Ele era íntimo de Deus. Irmãos, eu fico imaginando quando Daniel dobrava os joelhos e olhava para a janela em direção a Jerusalém e começava a adorar o seu Deus. Aí eu fico imaginando também, lá no céu, Deus assentado no alto e sublime trono, mandando todo o céu ficar em silêncio, e colocava a mão no ouvido para ouvir a súplica, as intercessões, as orações de Daniel. E hoje não é diferente para mim e para você. Quando dobramos o nosso joelho, o céu fica em silêncio para Deus ouvir a sua voz, a minha voz, para nos dar vitória. Na vida de um homem ou de uma mulher, de Deus, mas uma intimidade, uma ordenança, trazendo benefícios para suprimento das necessidades pessoais para os que estão ao nosso lado, família, parente, amigos, conhecidos, como também para a nação que vivemos. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Senhor é Deus. A nação brasileira só é abençoada porque ainda tem muito homem e mulher de Deus, como Daniel, que ora, que dobra o joelho, que é íntimo de Deus, que intercede pela família, pelos amigos, pelos parentes, pela nação, pela cidade que vivemos. Oração. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 7. Diz assim para mim e para você: e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. É dever meu e seu orar pelo Brasil. É dever meu e seu orar por Juiz de Fora, aonde moramos, para que o Senhor traga sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, a paz. Vou abrir um parênteses aqui agora. Você já viu que dentro da cidade de Juiz de Fora, alguns bairros acontece mais assassinato do que os outros? Você já parou para pensar isso? Porque tem alguns bairros que estão faltando intercessores, como Daniel. Porque aonde tem intercessor, Deus vai trazer a paz. Tem dias difíceis? Tem. Vai acontecer assassinato? Vão. Mas Deus vai trazer paz sobre a terra que moramos, que habitamos, a terra da nossa casa, da nossa família. A oração com fé é um dos principais elementos que alimenta para vencermos e nos aproximarmos de Deus e da sua vontade. Você já perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Às vezes nós viemos na igreja, participamos dos cultos o ano inteiro, mas muitos de nós
não perguntamos para Deus qual é a sua vontade sobre nós. Deus nos escolheu com uma missão. Deus chamou cada um de nós com um propósito. Uns para estar no altar, uns para estar tocando, uns para estar intercedendo, mas mesmo você sentado no banco, Deus te chamou com uma missão. Mas temos que perguntar para Deus, qual é a sua vontade sobre a minha vida? Porque o tempo passa. Um dia eu tinha 1 ano de idade. Eu já estou com 42 anos. O tempo passa. Será que eu já descobri qual é a vontade de Deus na minha vida? Eu não sei a idade que você tem. Será que você já descobriu qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quantas pessoas nasceram na igreja, morreram na igreja e não descobriram a vontade de Deus? Se você olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todos os homens e mulheres que Deus chamou e escolheu, descobriram qual era a vontade de Deus. E muitos disseram, eis-me aqui. Efésios, capítulo 3, versículo de número 14 ao 16. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que temos nos colocado de joelho perante a situação que estamos enfrentando? Vou pegar para mim. Será que diante do que eu estou passando, eu tenho me colocado de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Só vamos obter vitória quando nós nos colocamos de joelhos. Quando nós reconhecemos qual é a posição que temos que estar, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. O que nos fortalece? O nosso interior. Ali Espírito está em maiúsculo, não é o Espírito do homem, é o Espírito de Deus. Como que nós nos fortalecemos no Espírito de Deus, no homem interior? Quando dobramos o joelho, quando oramos, quando confiamos, quando exercemos a fé, o Espírito Santo entra no homem interior. Aí vai se cumprir o versículo que diz que o Espírito Santo intercede por mim, por você, com gemido inexprimível. Você já orou com gemido? Você já fez uma oração sentindo dor? Você já rasgou o seu coração, a sua alma, o seu espírito diante do Senhor? Olha o que Deus faz por mim e por você. Quando nós não temos força, o Espírito de Deus entra no íntimo do homem interior e começa a interceder ao Pai para nos dar vitória, para te dar vitória, para nos dar vitória. Mas para isso acontecer, temos que ser íntimos, temos que ter intimidade, temos que ser amigos de Deus. Terceiro elemento do cristão, santidade. Hebreus
14:14. Ser santo é ser separado. Nunca devemos esquecer que nossa vida pertence a Cristo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem gente que quer ver o Senhor bebendo, matando, roubando, enganando. Isso está acontecendo em cima do altar. Eu não estou falando lá fora, não. Isso está acontecendo em cima do altar. Muitas igrejas aí estão assassinando a fé de muitos, roubando a fé de muitos, tirando tudo de muitos. E a Bíblia está dizendo, sem a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Porque Deus é santo, santo, santo. Existe uma classe de anjo que tem 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 voam, com 2 cobrem os pés, porque Deus é santo, santo, santo. És o Senhor, o nosso Deus. E tem muita gente em cima do altar que vai pagar um preço muito alto, porque estão conduzindo as ovelhas ao abismo eterno. Talvez você vai ficar chocado com o que você vai ouvir que eu vou te falar. Tem muita gente dentro da igreja indo para o inferno. É verdade ou não? Sim ou não? Por quê? Quem é o responsável? Deus? A Bíblia? Não, o seu líder. Que não busca mais a santificação, a santidade, para subir no altar e ensinar a você e a mim a verdade. Como a Bíblia falou, a verdade é a Bíblia. Eu não preciso inventar nada, eu tenho que ensinar aquilo que o Senhor me ensinou, a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Eu sou o caminho. Não existe atalhos. Não existe os caminhos. Jesus fez a outra afirmação. Eu sou o caminho. Ele é o único caminho que conduz ao céu. Hoje as pessoas estão entrando no caminho. Hoje eu vou ser claro. Tem pessoas que estão buscando caminhos no nome de Maria. Maria não pode fazer nada. Tem muitos hoje intercedendo por Maria para alcançar a bênção. Deus é dono de tudo. Maria, João, Pedro tem que dobrar o joelho diante do eu sou. Não quer dizer que Maria foi escolhida por Deus para gerar Jesus, que Ele é mãe de todos. Deus é pai de todos. Ele é o único. Temos que interceder a Deus, que é o único. É a verdade. E você vê muitas pessoas aí. Não, pede a mãe Maria, que a mãe Maria vai pedir o pai. Não, peça ao pai. Vai aos pés do pai. Porque você aprendeu domingo passado. O véu se rasgou.
o véu se rasgou, o véu se rasgou. Agora você pode aos pés do Pai. Não precisa de sacerdote, não precisa mais de cordeiro, você não precisa derramar sangue agora de um animal que não tem nada a ver com o seu pecado. Você tem acesso de bater na porta, a porta abrir e você entrar e falar assim: Pai, pequei contra ti, contra o céu, contra a minha casa, contra a minha família, mas eu me arrependo e estou aqui nos teus pés, implorando pelo seu perdão. O Pai que te ama vai dizer assim: filho, vai e não peques mais. É isso que Deus quer fazer comigo, com você, irmão. Tem muita gente se encabidando. O que é cabide? Cabide é para você pendurar camisa, roupa. E tem muita gente escolhendo o homem e encabidando nele. Tudo que ele precisa vai no homem. A sua resposta vem do alto, não do homem. Eu posso orar aqui agora e o morto ressuscitar, eu não sou nada. Deus é tudo, é Ele que merece a glória, a honra, o louvor é dEle. Quando nós descobrimos a vocação que Deus nos chamou, o sobrenatural de Deus começa a fluir através de você e vidas são impactadas. Não para honrar o homem, mas para glorificar o nome daquele que é santo. Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todos o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Quem era o nosso bispo e pastor? E continua sendo Jesus. Ele nos resgatou com seu próprio sangue. E nós somos livres. O povo perece porque não busca conhecer a verdade. Oséias relatou essa passagem: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso foi direcionado às 10 tribos do norte de Israel. Vocês perecem porque não têm conhecimento. Hoje a igreja está perecendo porque não tem conhecimento da verdade. Vai por qualquer vento de doutrina. Hoje se falar assim, na igreja tal vai vir o fulano de tal. Todas as igrejas fecham, fica vazia, fica só o pastor. Não, eu tenho que ir lá porque vai vir um homem que sabe até o DNA do meu osso. Ele revela até o meu CPF. Olha aqui, o seu pastor, o seu bispo te resgatou com o próprio sangue. Você tem que ir aonde tem Jesus. Não o homem, mas Jesus, que é a palavra viva. Quarto elemento do cristão: temor. Provérbios, capítulo 14, versículo 26 e versículo de número 27. No temor do Senhor, há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida
para desviar dos laços da morte. Temos que estar o quê? Aliançados em Cristo. Temor, reverência, que só o Senhor pode mudar a história da nossa vida, da nossa casa e dos nossos filhos. Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor. Tem gente que está preocupada em ter muito, pastor. Muito, muito. Tem gente que acha que ser íntimo de Deus é ter dinheiro. A Bíblia está dizendo, é melhor é o pouco com temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Tem muita igreja que está assim, ó, amarrotada de tesouro. Você só vê as pessoas falar assim, ó, eu tenho casa em tal lugar, eu tenho conta no exterior, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu empresto dinheiro, eu compro isso, eu dou tanto para a igreja, eu faço isso, mas não tem paz. Vive uma vida de inquietação, porque está faltando o quê? A presença do mais importante, que é Deus, o Espírito Santo, Jesus. É o final do versículo. Salmos 111, versículo 10. 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Você tem temor ao Senhor? Se você teme ao Senhor, o seu louvor será para sempre. Agora, Salmos 112, do 1 ao 3. Falta só 3 elementos para encerrar a mensagem. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado, o que significa bem-aventurado? Felicíssimo, feliz. O homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade, riquezas haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Olha só, eu não preciso correr atrás de riqueza. Basta eu somente ter temor a Deus. Ele vai abençoar a geração dos meus filhos, vai trazer prosperidade e riqueza. Haverá na casa justiça, permanece para sempre. Quando eu temo o Senhor, irmão, eu não preciso me preocupar com as outras coisas, porque Deus me dá aquilo que eu preciso, mediante a minha necessidade. Se eu não tenho agora, Deus vai incomodar o pastor Moisés de noite, na madrugada hoje, vai falar, você vai lá na casa do Leandro e vai abençoá-lo. Eu não preciso chegar aqui em cima do altar e usar a palavra para esfolar a sua fé, não. Eu não preciso usar a palavra para roubar o que você tem suado para conquistar e colocar na mesa da sua casa. Porque o meu Deus tem poder de trazer prosperidade e riqueza na casa. Mas Ele também proverá
se me faltar alguma coisa. Porque Deus sonda o nosso coração. Por isso que eu falo que Deus vem na contramão da nossa vontade. O homem ensina de um jeito e Deus faz de outro. Ele surpreende. Quinto elemento do cristão: vigilância. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 6. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sabe o que essa passagem me faz lembrar? Gideão. Quando Israel estava passando um momento difícil, os inimigos tinham mais de 150 mil soldados. E o que acompanhava Gideão era 32 mil homens. Mas Deus olhou e falou assim: tem muita gente aí. Nem todo mundo que está aí está preparado para ver o que eu vou fazer. Sabe por que as igrejas que estão ensinando a verdade têm ficado vazias? Porque nem todos estão preparados para ver o que Deus vai fazer sobre aqueles que aceitaram o sacrifício do Deus vivo. E Deus começa a fazer uma seleção. De uma só vez, 22 mil homens voltaram para casa. E Deus olhou e falou: ainda tem muita gente. Vamos fazer um teste. Leva esses 10 mil com você à beira do ribeiro. E lá eu vou separar. A Bíblia está dizendo ali para nós vigiarmos. Nós temos que orar com o olho fechado e o outro aberto, vigiando. Tinha gente lá que chegou mergulhando porque viu a água. Mergulhou. Mas teve homens e mulheres lá que chegaram e fizeram assim, ó. Ó, quando eu faço isso, eu estou vigiando, porque eu estou no meio de uma guerra. Eu estou enfrentando um exército de inimigos mais forte do que está comigo, porque o exército deles era pequeno. Aí Deus fala assim: 9.700, vai embora para casa. Ficaram 300. Aí Deus fala assim: com esses 300, você vai dar para eles cântaros, tocha e trombeta. Aí eu pergunto para você: como que você vai enfrentar um exército de 155 mil homens, armado até os dentes, com tocha, cântaro e buzina? Só Deus. Deus falou assim: faça 3 guarnições de 100. E na hora que eu der a ordem, levanta a tocha, quebra o cântaro e soa a trombeta. O que aconteceu? O próprio inimigo se matou. Porque o agir de Deus, a vigilância do homem de Deus. Quando eu vigio, Deus me capacita para vencer o inimigo que nós não conseguimos ver. Nós temos 2 inimigos, irmão: o físico e o espiritual. Você lerá. 6º elemento cristão: testemunho. Romanos 12, 17 e 18. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Acabou? Agora, 7º e último elemento do cristão: perseverança. Hebreus 10, 36, 39. E eu encerro aqui. Hebreus 10,
Por quê? Necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Quem é esse? O nosso Senhor. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Você tem conservado a sua alma? Assim como os elétricos precisam de eletricidade, assim como os carros precisam de combustível para funcionar, assim todo cristão necessita desses alimentos para fazer a vontade de Deus e ser aprovado. Buscar em Deus estes elementos: fé, oração, santidade, temor, vigilância, testemunho, perseverança. Para encerrar e você ficar de pé, Romanos 8:39. 37 ou 39. Nós lemos já, né? Mas eu quero só ler o pedacinho de novo. Romanos 8. Eu quero ficar até ali, ó. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores.